No episódio de hoje, mergulhamos nesses animais que se vingaram de caçadores, desde o ataque esmagador de ossos de um hipopótamo no Rio Congo, até um tigre perseguindo caçadores furtivos pelas águas turvas dos pântanos de mangue de Bangladesh. Mas, primeiro, começamos no nordeste da Namíbia, onde a tentativa de um caçador de envenenar um leopardo que matava gado terminaria com o predador voltando para ele. Era 8 de setembro de 2015, quando a estação seca transformou as terras agrícolas do nordeste da Namíbia em uma paisagem de trilhas empoeiradas de gado e vegetação em dificuldade. Um leopardo vinha repetidamente atacando o gado em várias propriedades do distrito, matando 11 cabras e 2 bezerros ao longo de 6 semanas. Fazendeiros locais, frustrados com o lento processo de obtenção de licenças, juntaram dinheiro para trazer Tobias Engel, um rastreador e caçador de 38 anos que havia construído uma carreira eliminando predadores problemáticos no norte da Namíbia. Ele operava em áreas cinzentas legais, aceitando contratos em dinheiro e usando métodos que as autoridades de vida selvagem nunca aprovariam. Ao longo de 5 anos, ele matou vários leopardos, hienas e chacais. O trabalho pagava bem, e Tobias tinha se tornado confiante em sua capacidade de superar qualquer predador. Em vez de montar um esconderijo com isca ou uma armadilha em gaiola, métodos que exigiam paciência e equipamentos nos quais ele não queria investir, Tobias optou por veneno. Era mais barato, mais rápido e já tinha funcionado para ele antes. Ele misturou um pesticida agrícola modificado, ilegal para aplicações em vida selvagem, mas facilmente disponível através de redes informais, em uma dose improvisada que ele estimou ser letal em poucas horas, embora a toxicidade exata dependesse de quanto o animal consumisse. Ele colocou 3 carcaças de cabra envenenadas ao longo de trilhas de caça conhecidas perto das propriedades afetadas. Na terceira noite, marcas de arrasto indicaram que o leopardo havia se alimentado em uma das estações. Pegadas erráticas e manchas de vômito ao longo da trilha sugeriam que o veneno havia surtido efeito, embora não de forma letal. Tobias seguiu os sinais por aproximadamente meio quilômetro antes de perder a trilha em terreno rochoso. Ele presumiu que o animal havia recuado para morrer, embora sem recuperar o corpo, ele não pudesse ter certeza. Os leopardos africanos são predadores solitários e territoriais, com machos nesta região pesando tipicamente entre 120 e 170 libras. Eles são notavelmente resilientes, capazes de sobreviver a ferimentos que matariam outras espécies, incluindo ferimentos por arma de fogo, lesões por armadilhas e envenenamento parcial. Quando feridos ou enfraquecidos, eles se tornam mais defensivos a curta distância, propensos a atacar quando encurralados ou assustados, em vez de fugir como um animal saudável poderia fazer. Suas garras retráteis causam lacerações profundas, enquanto suas mandíbulas poderosas podem causar perfurações profundas e sérios danos ósseos. O que Tobias não percebeu foi que o leopardo havia sobrevivido à dose subletal, provavelmente tendo vomitado logo após se alimentar. O animal estava fisiologicamente comprometido, mas ainda móvel. A seca severa havia concentrado a atividade do leopardo em torno das fazendas, uma das poucas fontes de água confiáveis na área. Em vez de se retirar para um território desconhecido enquanto estava enfraquecido, o leopardo permaneceu por perto. 3 noites depois, a morte de uma cabra fresca confirmou que o leopardo ainda estava vivo. Tobias, frustrado por seu atalho ter falhado, decidiu caçar o animal diretamente. Ele montou guarda no curral de gado naquela noite, armado com um rifle e um holofote, posicionando-se atrás de um muro baixo a cerca de 7,5 metros do curral. A noite estava quente e calma, com vento mínimo para limitar a dispersão do cheiro em direção à vegetação ao redor. Ele esperou por horas. Pouco depois da meia-noite, ouviu o som de algo sendo arrastado pela terra perto do curral. Ele levantou o holofote e varreu o feixe pelo curral. Nada. Ele se levantou e avançou para verificar o lado oposto, saindo de sua posição coberta para o aberto. O leopardo estava descansando em um matagal denso a menos de 5 metros à sua esquerda. O mesmo arbusto espesso que fazia fronteira com o curral e regularmente atraía predadores para seu abrigo. Assustado pela proximidade do movimento súbito e da luz, o estado enfraquecido do animal reduziu sua capacidade de recuar rapidamente através da vegetação densa. Seus instintos defensivos assumiram o controle. Ele atacou. Tobias ouviu o movimento rápido e começou a se virar, mas o leopardo o atingiu antes que ele pudesse girar o rifle. O impacto o jogou de lado no chão, o rifle caindo fora de alcance. As garras do leopardo rasgaram seu torso, abrindo cortes profundos do ombro ao abdômen. Tobias levantou os braços para proteger a garganta, mas as mandíbulas do leopardo rasgaram seu antebraço direito antes de soltar e morder seu pescoço e ombro. Os ferimentos profundos de perfuração e laceração, provavelmente envolvendo danos vasculares importantes, causaram rápida perda de sangue enquanto o animal sacudia a cabeça violentamente. O ataque durou cerca de 30 segundos antes que o leopardo soltasse sua presa e recuasse na escuridão. Tobias estava imóvel, com sangue se acumulando rapidamente sob ele. Um fazendeiro ouviu a confusão e o encontrou em poucos minutos, colocando-o em um caminhão para a viagem até a clínica mais próxima, a mais de 40 milhas de distância. Tobias perdeu a consciência durante a viagem, quando o colapso circulatório começou, e parou de respirar antes de chegarem à estrada principal. A gravidade das feridas no pescoço e no torso era consistente com choque hemorrágico, perda rápida de sangue insustentável, sem intervenção imediata de trauma. A investigação utilizou análise de feridas, rastros e amostras de pelos para confirmar um ataque de leopardo. As estações de isca envenenada levaram as autoridades a apreender o equipamento de Tobias e abrir uma investigação sobre controle ilegal de predadores no distrito.
2 dias depois, oficiais da vida selvagem rastrearam o leopardo com cães, encurralando-o em uma vegetação densa a aproximadamente 5 quilômetros da fazenda. Os oficiais inicialmente tentaram sedar o animal para imobilização e testes, mas foram obrigados a atirar quando ele avançou. A análise confirmou a ingestão de pesticida em doses subletais, o que, segundo os investigadores, provavelmente diminuiu a capacidade do animal de fugir, aumentando a probabilidade de um ataque defensivo a curta distância. Era 12 de julho de 2016, quando o rio Congo fluía largo e lento através da densa floresta tropical da República Democrática do Congo. A estação seca havia reduzido ligeiramente os níveis de água, expondo margens lamacentas onde hipopótamos se arrastavam durante as horas da noite. Para Etienne Mobutu, um caçador comercial de carne de caça de 39 anos de Mbandaka, os grupos de hipopótamos representavam um inventário valioso para o comércio ilegal de carne que abastecia restaurantes em toda Kinshasa. Etienne caçava hipopótamos há quase 6 anos, operando de uma canoa estreita de madeira com um motor de popa. O negócio sustentava sua família extensa e empregava 2 assistentes que cuidavam do abate e transporte. Ele havia se tornado confiante em sua capacidade de julgar distâncias e tempos de retirada. Talvez confiante demais. Esta expedição tinha como alvo um grupo de 8 hipopótamos em um afluente tranquilo, aproximadamente 8 quilômetros do canal principal do rio. O grupo incluía vários adultos grandes e pelo menos 2 filhotes. A presença deles tornava a operação mais perigosa, mas indicava que os adultos seriam relutantes em abandonar a área. Etienne se aproximou sozinho naquela tarde, com seu assistente tendo permanecido no acampamento base. A canoa carregava um rifle modificado e combustível suficiente para uma retirada rápida. Seu plano era mirar em um adulto grande, a aproximadamente 15 metros, permitindo distância suficiente para recuar antes que o grupo pudesse reagir. O afluente era estreito aqui, com pouco mais de 18 metros de largura, com vegetação densa pendendo sobre ambas as margens. A água era escura e opaca, não revelando nada do que estava sob a superfície. Hipopótamos estão entre os mamíferos grandes mais perigosos da África, responsáveis por cerca de 500 mortes humanas anualmente. Touros adultos podem pesar até 4.000 libras e são ferozmente territoriais, especialmente na água. Apesar de sua aparência volumosa, os hipopótamos movem-se com velocidade explosiva e podem superar humanos em curtas distâncias em terra. Suas mandíbulas maciças abrem até 150 graus e exercem uma força de mordida esmagadora capaz de estilhaçar ossos e cortar membros. Etienne posicionou seu canoa a aproximadamente 60 pés do grupo, flutuando o rio acima para minimizar o ruído do motor. Os hipopótamos estavam parcialmente submersos, apenas seus olhos e ouvidos visíveis acima da linha d'água, observando-o com uma imobilidade inabalável que deveria ter servido como aviso. Ele identificou um grande macho posicionado um pouco afastado dos outros e levantou seu rifle para atirar. O estampido do rifle ecoou pela água quando a bala atingiu o macho na área do ombro, mas o ângulo fez com que o projétil desviasse da enorme escápula em vez de penetrar na cavidade torácica. O macho bramiu de dor, saltando para cima. O resto do grupo entrou em movimento, seus instintos defensivos acionados pelo tiro e pelo sofrimento do companheiro. Etienne imediatamente ligou o motor de popa, tentando virar rio abaixo, mas o touro ferido reagiu à perturbação. A canoa agora à deriva entre o animal e o canal mais profundo e avançou pela água com uma velocidade surpreendente, fechando a distância em segundos. Sua massa enorme criou uma onda de proa que balançou a canoa violentamente. O hipopótamo atingiu a canoa por baixo, sua cabeça enorme batendo no casco com força suficiente para virar a embarcação de lado. Etienne foi lançado na água, seu rifle chacoalhando sob a superfície. Antes que pudesse se orientar, as mandíbulas do hipopótamo se fecharam no casco, estilhaçando a embarcação com uma única mordida esmagadora. Etienne emergiu ofegante diretamente ao lado do touro enfurecido, tentando nadar em direção à margem mais próxima a 12 metros de distância, mas o touro já estava se reposicionando. As mandíbulas enormes encontraram Etienne enquanto ele tentava nadar para longe. O touro mordeu seu torso, fraturando costelas e empurrando fragmentos de osso para ambos os pulmões. O hipopótamo o lançou de lado com um violento sacudir de cabeça. Depois avançou e mordeu novamente. O grito de Etienne foi interrompido quando o sangue encheu suas vias respiratórias. O hipopótamo soltou e submergiu após a segunda mordida. Etienne flutuava de bruços, seu corpo entrando em choque devido aos ferimentos catastróficos. O sangue se espalhou pela superfície da água enquanto a corrente o levava rio abaixo. Ele gradualmente perdeu a consciência nos 30 segundos seguintes, afogando-se antes que a hemorragia interna pudesse completar o que as mordidas esmagadoras haviam começado. O grupo permaneceu agitado por vários minutos antes de se acalmar gradualmente. O corpo de Etienne foi recuperado 3 dias depois, preso em galhos submersos aproximadamente 3 milhas rio abaixo. As autoridades identificaram sua operação de caça de carne de animais selvagens através de evidências em seu acampamento base, embora nenhuma acusação pudesse ser feita devido à sua morte. O grupo de hipopótamos permaneceu no afluente, mas o ferimento no ombro do macho ferido ficou gravemente infectado nas semanas seguintes. Pescadores locais relataram que o animal estava se comportando de forma errática e atacando barcos sem provocação. Um grupo de caçadores da rede de Etienne eventualmente rastreou e matou o touro cerca de um mês após o ataque, esquartejando a carcaça para o mesmo comércio de carne que Etienne fornecia. Enquanto o rio Congo havia demonstrado o poder explosivo da defesa territorial, a vasta selva do Kalahari logo revelaria as consequências mortais de rastrear um predador ferido em seu próprio território de caça. Era 3 de novembro de 2013, quando o calor do final da primavera tremulava sobre as terras áridas do deserto do Kalahari, no leste de Botsuana.
A estação seca estava terminando, e a vida selvagem começava a se concentrar perto de poços de água dispersos. Para Darian Kumalo, um caçador de arco de 45 anos de Joanesburgo, isso representava a culminação de 2 anos de planejamento para sua primeira caça ao leão africano. Darian havia construído sua reputação perseguindo caça perigosa com equipamento de arco, considerando a caça com rifle antidesportiva. Sua coleção incluía búfalo do cabo e leopardo abatidos com arco composto, e um leão completaria seu slam de caça perigosa. Ele pagou $38 mil pela caça totalmente guiada em uma concessão privada na fronteira de um parque nacional. O caçador profissional era Nicholas Venter, um guia de 52 anos com 26 anos de experiência. Nicholas havia guiado mais de 40 caçadas de leões, embora questionasse em particular a caça com arco para jogos tão perigosos. A letalidade reduzida das flechas significava que animais feridos eram significativamente mais comuns, criando situações perigosas para todos os envolvidos. Ele havia expressado essas preocupações a Darian antes da caçada, mas o cliente foi indiferente. O grupo de caça localizou uma coalizão de 3 leões machos na tarde anterior, descansando perto de um leito de rio seco. Nicholas identificou um macho maduro com uma juba escura como o animal troféu. A aproximação foi feita a partir de um esconderijo no solo, perto de um local de isca, o método padrão para caça perigosa com arco, onde o alcance reduzido da arquearia exigia proximidade. A primeira flecha de Darian atingiu o leão na área do ombro, mas a ponta larga não conseguiu alcançar órgãos vitais. O leão disparou para dentro de um matagal denso de acácias, deixando um rastro de sangue, indicando um ferimento sobrevivível. Nicholas insistiu em esperar 4 horas completas antes de rastrear, permitindo que o animal ferido se deitasse e enrijecesse. Essas horas passaram lentamente, a tensão aumentando à medida que todos entendiam no que estavam se metendo. Os leões africanos são predadores de topo, com machos pesando entre 350 e 420 libras. Leões feridos são extraordinariamente perigosos, sua agressividade amplificada pela dor e instintos defensivos. Ao contrário das espécies de presa que fogem quando feridas, os leões frequentemente adotam posições de emboscada, usando cobertura densa para realizar contra-ataques contra perseguidores. Suas mandíbulas poderosas podem esmagar ossos, e suas garras infligem feridas profundas e rasgantes. Há registros de leões circulando por trás de grupos de rastreamento para lançar ataques de ângulos inesperados. Após a longa espera, Nicholas e Darian começaram a seguir o rastro de sangue a pé, com 2 rastreadores fornecendo apoio. Eles se moviam lentamente através de uma densa vegetação espinhosa, onde a visibilidade caía para quase 6 metros. Nicholas carregava um rifle de grosso calibre como apoio. A cada poucos passos, a equipe parava para ouvir a respiração, o farfalhar de movimentos, qualquer coisa que pudesse trair a posição do leão. A trilha de sangue levou aproximadamente 400 jardas, antes que as gotas se tornassem menos frequentes, indicando que a flecha havia caído ou que o ferimento estava coagulando. Eles haviam percorrido mais 150 jardas quando os rastreadores localizaram um local onde o leão havia se deitado, a terra revolvida e o sangue indicando que o animal havia descansado antes de seguir em frente. A cama ainda estava quente. O que Nicholas não podia saber era que o leão ferido tinha ouvido a aproximação do grupo de rastreamento e se movido em um amplo círculo através da vegetação densa. A dor e a agressão defensiva do leão tinham ativado seus instintos de emboscada, e o animal agora perseguia seus perseguidores a pouco mais de 12 metros de distância, usando a mesma cobertura que o escondia de suas presas naturais. O grupo havia parado para reavaliar a trilha quando o leão lançou seu ataque. O enorme macho irrompeu da vegetação densa à esquerda de Darian, cobrindo a distância em 3 saltos explosivos antes que alguém pudesse reagir. Nicholas estava voltado para a direção oposta, seu rifle apontado para longe da ameaça. O corpo de 400 libras do leão colidiu com Darian, derrubando-o completamente. Ele caiu no chão enquanto as garras do leão rasgavam seu peito e ombros, dilacerando seu colete de caça e abrindo cortes profundos do osso da clavícula ao externo. As mandíbulas do leão fecharam-se sobre o ombro esquerdo e o pescoço de Darian, fraturando sua clavícula e rompendo vasos sanguíneos principais. Nicholas girou e disparou 2 vezes em rápida sucessão, ambos os tiros atingindo o leão na caixa torácica e na coluna. O enorme felino soltou sua presa e caiu de lado. O tiro na coluna paralisou instantaneamente suas patas traseiras. Mas o leão continuou a se debater e a morder com as patas dianteiras e mandíbulas por mais alguns segundos, antes que a perda de sangue dos ferimentos de bala o fizesse ficar imóvel. Darian ficou imóvel, sangue jorrando dos ferimentos devastadores no pescoço e ombro. A mordida do leão havia rompido sua artéria carótida. Ele perdeu a consciência quase imediatamente, e apesar de Nicholas aplicar pressão enquanto chamava por evacuação de emergência, Darian morreu em menos de 1 minuto. A perda de sangue foi simplesmente muito massiva e muito rápida para sobreviver. Um helicóptero de evacuação fretado chegou em 40 minutos, mas só pôde transportar o corpo de Darian e o leão de volta ao acampamento. A investigação concluiu que foi um acidente de caça sem acusações criminais. A Associação de Caça Profissional implementou diretrizes mais rigorosas para a caça com arco de animais perigosos, embora a prática permanecesse legal. Nicholas se aposentou da caça profissional 6 meses depois. Enquanto Kalahari testemunhou o preço mortal de rastrear predadores feridos, as florestas do Sudeste Asiático demonstrariam que até mesmo grandes herbívoros poderiam se tornar forças imparáveis quando movidos pela dor e agressão. Era 26 de março de 2017, quando a estação seca começou a ressecar as florestas de teca do centro de Myanmar. Para a aldeia agrícola de Kyauk Padaung, o problema dos elefantes que invadiam as plantações havia atingido um ponto de crise.
Ao longo de 3 meses, um elefante macho solitário destruiu quase 40% da plantação de arroz da comunidade, ameaçando a segurança alimentar de toda a região. Os anciãos da aldeia haviam solicitado a intervenção das autoridades de vida selvagem várias vezes, mas atrasos burocráticos impediram a intervenção. As famílias estavam ficando desesperadas. Tant Zhao era um agricultor de 42 anos, que havia perdido toda a colheita da temporada devido aos ataques do elefante. Seu desespero o levou a aceitar uma oferta da cooperativa da aldeia para eliminar o animal usando um rifle emprestado, apesar de não ter experiência com caça perigosa. A aldeia juntou dinheiro para munição e concordou em apoiar a família de Tant, independentemente do resultado. Eles estavam rastreando o elefante há 3 dias, seguindo o caminho de destruição através da floresta que faz fronteira com as áreas agrícolas. Rastros frescos naquela manhã indicavam que o elefante estava a menos de 1 milha à frente, provavelmente descansando em uma densa floresta de teca, onde a visibilidade era limitada a pouco mais de 9 metros. Os elefantes asiáticos podem pesar entre 6.000 e 11.000 libras, com os machos adultos sendo significativamente maiores. Embora geralmente menos agressivos do que os elefantes africanos, os elefantes asiáticos são responsáveis por mais de 500 mortes humanas anualmente, principalmente devido a conflitos de invasão de plantações. Os elefantes machos passam por muster, um período de aumento de testosterona que aumenta dramaticamente a agressividade. Durante o musty, as glândulas temporais secretam fluido e o temperamento torna-se extremamente volátil. Um elefante em carga pode atingir 40 km por hora, e o impacto de várias toneladas a essa velocidade é invariavelmente fatal. Os 2 homens localizaram fezes frescas, indicando que o elefante havia passado por ali há menos de 1 hora. A floresta estava estranhamente silenciosa, pássaros e macacos tendo fugido à frente do enorme animal. Tant carregava o rifle enquanto Kiao servia como observador. Eles se comunicavam apenas em sussurros, cientes de que o animal poderia estar em qualquer lugar ao redor deles. Eles avançaram mais um quarto de milha quando Kiao avistou o elefante através de uma abertura nas árvores. O elefante estava se alimentando de brotos de bambu, parcialmente oculto pela vegetação. Manchas escuras de secreção da glândula temporal marcavam ambos os lados de sua cabeça, clara evidência de must e agressão máxima. Kiao gesticulou para Tant parar, e ambos os homens se agacharam, quase sem respirar. Tant levantou o rifle tentando encontrar um tiro claro através da folhagem densa. A anatomia do elefante requer colocação precisa do tiro, pois os órgãos vitais são protegidos por ossos e músculos maciços. Um tiro no ombro visando o coração e os pulmões oferece a melhor chance, mas o ângulo deve ser quase perfeito. O tiro de Tant foi apressado e mal direcionado. A bala atingiu a área superior do ombro, mas desviou da enorme escápula em vez de penetrar nos órgãos vitais. O impacto desencadeou uma resposta imediata do já volátil touro em muste. O elefante trombeteou de raiva, identificando imediatamente a direção da ameaça. O enorme animal avançou sem hesitação, rompendo bambus e mudas de teca com um impulso aterrorizante. A distância era de pouco mais de 20 metros, não dando tempo a Tant de carregar outra bala. Ambos os homens se viraram para fugir, mas correr de um elefante em carga em uma floresta densa era inútil. O elefante atravessou a vegetação que teria parado humanos. Kiao conseguiu se jogar atrás de um tronco maciço de teca, a circunferência da árvore proporcionando proteção momentânea. Tant não teve a mesma sorte. O elefante o alcançou após apenas 12 metros, sua velocidade e impulso tornando a fuga impossível. A tromba do elefante chicoteou, atingindo Tant nas costas e lançando-o de bruços no chão da floresta. Antes que Tant pudesse se levantar, a pata dianteira do elefante desceu sobre suas costas e cabeça com o peso total de quase 5 toneladas. O impacto esmagador foi catastrófico e instantâneo, causando ferimentos incompatíveis com a sobrevivência. A morte foi imediata. O elefante avançou, colocando a segunda pata dianteira sobre a parte inferior do corpo de Tant. O animal então girou, procurando por ameaças adicionais antes de avistar Kiao atrás da árvore. O elefante circulou o enorme teca, trombeteando e investigando, mas não continuou o ataque. Após quase 1 minuto, o elefante se virou e se afastou pela floresta. Kiao permaneceu escondido por mais de 1 hora antes de se aproximar cautelosamente. O pisoteamento deixou restos mal reconhecíveis como humanos. Seu relato trouxe aldeões e autoridades de vida selvagem ao local mais tarde naquele dia. As autoridades da vida selvagem montaram uma equipe de rastreamento para localizar e destruir o elefante macho, mas o animal já havia se movido para o interior da floresta circundante. Rastreadores seguiram seu rastro por 3 dias antes de perderem completamente os sinais em um terreno cada vez mais remoto. Com recursos limitados, as autoridades foram forçadas a abandonar o esforço. O elefante nunca foi encontrado. As autoridades da aldeia implementaram medidas aprimoradas de proteção de colheitas, incluindo cercas elétricas, para prevenir futuros conflitos. Enquanto as florestas de Myanmar tinham mostrado a força imparável de um elefante em carga, os manguezais de Bangladesh proporcionariam o encontro mais assustador de todos. Um predador que virou o jogo contra 2 homens que vieram caçá-lo. Era 19 de abril de 2014, quando a maré da manhã começou a inundar os canais estreitos da floresta de manguezais de Sundarbans ao longo da costa de Bangladesh. As marés crescentes pré-monção haviam inchado os cursos d'água, criando um labirinto de canais lamacentos e sistemas de raízes emaranhadas que se estendiam por milhas. O ar estava denso de umidade, e os únicos sons eram os chamados distantes dos martins pescadores e o suave murmúrio da água contra as raízes expostas. Para Kadir Hossain, um ex-coletor de mel de 34 anos da aldeia de Satkira, esses pântanos traiçoeiros representavam oportunidade em vez de perigo.
Kadir trabalhou como coletor de mel legítimo por quase uma década antes que o declínio das populações de abelhas tornasse o comércio insustentável. A transição para a caça de tigres foi gradual, mas inevitável. Uma única pele de tigre poderia render até $15.000 através das conexões certas em Dhaka, o suficiente para sustentar sua família extensa por 2 anos. Ele havia completado 3 expedições bem-sucedidas nos 18 meses anteriores, retornando cada vez sem ser detectado com sua carga ilegal. O dinheiro havia transformado as circunstâncias de sua família e afastar-se do comércio parecia impossível. Seu parceiro, Rashid Molla, era um pescador de 29 anos, cujo conhecimento dos padrões das marés o tornava inestimável para navegar pelos canais perigosos. Os 2 homens haviam partido antes do amanhecer, remando um barco estreito de madeira em território restrito, onde as patrulhas de guardas florestais eram infrequentes. O alvo deles era uma trilha de tigres conhecida perto de um riacho de água doce, aproximadamente 6 milhas da estação de guardas mais próxima. A jornada os levou por vias navegáveis cada vez mais estreitas, onde o dossel de manguezais se fechava acima e filtrava a luz em sombras verdes escuras. O plano era simples. Eles se posicionariam ao longo da trilha durante a maré alta, quando os tigres frequentemente se moviam entre territórios de caça, esperariam uma oportunidade, fariam o disparo e recuariam antes que alguém descobrisse a morte. Kadir carregava um rifle modificado, envolto em pano à prova d'água, enquanto Rashid cuidava da navegação e servia como vigia. Os tigres de Bengala são predadores de topo, adaptados de forma única ao ambiente de manguezais dos Sundarbans. Os machos adultos nos Sundarbans geralmente pesam entre 300 e 400 libras, menores que os tigres do continente devido ao ambiente hostil do manguezal, e podem medir mais de 9 pés de comprimento. Ao contrário dos tigres de outras regiões, os tigres de Sundarbans caçam humanos com uma frequência surpreendente, sendo responsáveis por múltiplos ataques fatais a cada ano em todo o delta. Esses tigres usam a água como cobertura, aproximando-se silenciosamente das presas, através de canais rasos, onde seus casacos listrados se misturam com as sombras das raízes dos manguezais. Suas mandíbulas extremamente poderosas são capazes de esmagar ossos, geralmente mirando a garganta para sufocar a presa ou esmagando o pescoço para causar morte rápida. Os 2 homens estavam esperando imóveis por mais de 3 horas, o calor e os mosquitos testando sua paciência. Quando Rashid avistou marcas frescas de patas na lama, ao longo da margem do riacho, a cerca de 12 metros de distância, as pegadas indicavam um macho grande, provavelmente o mesmo animal cujos sinais eles haviam observado durante o reconhecimento anterior. Kadir desembrulhou cuidadosamente seu rifle, verificando se a ação permanecia seca, enquanto se posicionava para um tiro claro através do canal estreito. Suas mãos estavam firmes pela experiência, mas seu pulso acelerou ao ver as pegadas. O animal estava perto. O que nenhum dos homens percebeu foi que o tigre já havia detectado sua presença. O animal estava se movendo paralelamente à posição deles, através da água rasa, na margem oposta, usando a densa cobertura de manguezais para mascarar sua aproximação. O tigre movia-se quase silenciosamente pelas águas rasas, cada pata maciça colocada deliberadamente para criar o mínimo de perturbação na água. Ocasionalmente, o animal parava, imóvel, seus olhos fixos nas 2 figuras no barco, antes de avançar novamente pelas raízes emaranhadas. Kadir estava completamente focado na margem do riacho à frente quando o ataque veio do seu lado direito. O tigre explodiu da água rasa a menos de 3 metros de distância, cobrindo a distância em 2 enormes saltos. Kadir não teve tempo de virar seu rifle antes que o peso total de um grande tigre macho o atingisse. O impacto jogou Kadir para trás na água rasa perto da borda do barco. As mandíbulas do tigre se fecharam em torno de sua garganta e ombro direito, a pressão esmagadora fraturando sua clavícula instantaneamente. O rifle de Kadir disparou uma vez enquanto voava de suas mãos, a bala atingindo inofensivamente o dossel. Seu grito foi interrompido quando a mordida do tigre fechou sua via aérea. Rashid se arrastou para o lado oposto do barco, incapaz de alcançar o rifle agora flutuando a vários pés de distância. O barco balançou violentamente enquanto o tigre mantinha seu aperto, puxando Kadir mais fundo no canal de maré. O peso maciço do animal arrastou-os para uma água com aproximadamente 4 pés de profundidade, onde o fundo lamacento e as raízes emaranhadas tornavam a fuga impossível. O tigre manteve o sufocante aperto na garganta enquanto arrastava Kadir pela água rasa, mantendo-o preso sob a superfície. As lutas de Kadir enfraqueceram nos segundos seguintes à medida que a combinação da mordida esmagadora e a submersão surtiram efeito. Seus movimentos cessaram quando o afogamento e a sufocação terminaram com sua vida. O tigre segurou por mais alguns segundos antes de soltar o corpo, que ficou parcialmente submerso entre as raízes emaranhadas do mangue próximo. O tigre virou-se brevemente para Rashid, que permaneceu imóvel na extremidade distante do barco, mal respirando, antes de desaparecer de volta na floresta de mangue tão silenciosamente quanto havia aparecido. Todo o ataque durou menos de 45 segundos. Rashid permaneceu imóvel por quase 10 minutos antes de pegar cuidadosamente os remos e remar freneticamente em direção ao mar aberto, abandonando tanto o rifle quanto o corpo de seu parceiro no pântano. As autoridades recuperaram restos parciais 2 dias depois, após o relatório anônimo de Rashid levar os investigadores à localização aproximada. A recuperação foi difícil no sistema de manguezais de maré, onde correntes, crocodilos e necrófagos haviam perturbado consideravelmente a cena.
A investigação revelou a operação de caça furtiva através de equipamentos recuperados nas proximidades. Rashid nunca foi formalmente acusado, pois fugiu para a Índia imediatamente após o incidente. O tigre nunca foi localizado. Apesar do aumento das patrulhas dos guardas florestais, o vasto sistema de manguezais, abrangendo milhares de milhas quadradas de canais de maré quase idênticos, tornou o rastreamento de qualquer animal individual efetivamente impossível. Ataques de tigres a pessoas trabalhando ilegalmente na floresta eram periodicamente relatados em toda a região. Obrigado por assistir. Quer ver mais? Clique na sua tela agora.